Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Raul Nepomuceno, sou psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental e estamos iniciando nosso segundo episódio, né, do podcast da Clínica Equilíbrio. Estou esperando, né, Santiago, ainda as pessoas darem sugestão do nosso podcast e é com muito prazer, né, que eu estou aqui novamente com meu sócio Santiago, também psiquiatra, ele vai já se apresentar. E o nosso tema de hoje é sobre TDAH, né? E transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, da infância à fase adulta. Nós vamos discutir tudo, o que a gente puder nesse tempo, o que for possível, né? E estamos aqui, o Santiago vai apresentar, mas eu queria já antecipar que estamos aqui, um prazer, a presença aqui da psiquiatra Denise, que o Santiago vai daqui a pouco dizer o currículo, e do nosso amigo neuropsicólogo Paulo Sérgio, tá bom? É isso, pessoal, aproveitem bastante e vamos lá, né, Santiago? Olá, tudo bem? Eu sou o Santiago, sou médico psiquiatra, sou colega do Raul, sou amigo do Raul, sou sócio do Raul. E estamos aí no nosso segundo episódio, ainda esperando as sugestões de nome, tá? Então a gente vai fazer uma escolha aí, se vocês quiserem sugerir Tô algum... aqui pensando. Pode De falar. repente, né? De repente surge aqui no nosso brainstorm aqui uma sugestão. E como o Raul disse, a gente vai falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Anota aí as sugestões. Quem sabe a gente no final já sai com esse nome. É o famoso TDAH, né? Todo mundo conhece como TDAH, as pessoas esquecem que tem um A, então muita gente acha que é TDAH, porque o A é quase afônico aí. E, como convidados, hoje nós temos a Denise Evangelista, que é psiquiatra da infância e adolescência, fez residência lá na USP, em São Paulo. Atualmente é coordenadora da residência psiquiatra da infância e adolescência do Hospital de Saúde Mental, o professor Frota Pinto, né? O Hospital Mental de Messejana, onde nós fizemos a residência, eu e o Raul. Fui orientado lá na residência, supervisionado na residência pela Denise. Quando eu passei no R3, a gente passa pelo ambulatório de infância e adolescência. E também o Paulo Sérgio Lisboa, que é neuropsicólogo com especialização pelo Conselho Federal de Psicologia em Neuropsicologia da Saúde. Atualmente trabalha conosco lá na Clínica Equilíbrio e, além disso, trabalha também no HGF, no Hospital Geral de Fortaleza, no Serviço de Neurologia, onde ele fez a residência multiprofissional em Neurologia e Neurocirurgia, né, Paulo? Isso. Pode ser apresentado, Denise. Só uma coisa aqui, Denise, desculpamos, eu acho que a gente manteve o padrão, né, dos entrevistados. Sim. Né? Aqui ninguém... Ou está crescendo? Manteve o padrão, né? Oi? Manteve o padrão. Só para vocês saberem, a Alana, que estava com a gente lá no primeiro episódio, ela tá assistindo esse episódio aqui por trás das câmeras. Ela gostou tanto. E ela tá com... Não, solta essa faca, Alana. Vai matar o Raul, não. Não, a gente manteve o padrão e agradecendo mesmo aí, né? Todo mundo... Agora pode apresentar, Denise. Olá, pessoal. Meu nome é Denise Evangelista. Como os meninos falaram, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e aqui é um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre TDAH. Oi, né? Sou psicólogo, a especialização em neuropsicologia e psicologia da saúde. São os nomes complexos aí. Tá, então é como o Santiago falou, também sou psicólogo clínico, a minha abordagem é a psicanálise, enfim, e atuo junto com os colegas na Clínica Equilíbrio. É um prazer discutir esse tema com vocês. A Denise é fã da psicanálise também. Ela tem um bonequinho do Freud, inclusive. Ainda tem? Tem ainda, né? Inclusive, assim, eu queria novamente enfatizar, né, a importância dessa abordagem multidisciplinar, né? Então, o Paulo Sérgio apresentando aí os neuropsicólogos, né, e a gente sempre tendo essa abordagem, né, de outras áreas para poder a gente... É a clínica ampliada, né? E poder realmente oferecer o melhor, né, para o paciente. Mas eu, como você da infância e adolescência, eu sou fã mesmo de Winnicott. Sim. No nosso primeiro episódio, o Raul falou assim, no nosso próximo episódio a gente vai trazer a Denise, que é psiquiatra infantil. Aí eu até brinquei, eu disse, Raul, psiquiatra infantil é se fosse psiquiatra criança. Exatamente, sou psiquiatra da infância Essa é a piada e interna, adolescência. é a piada interna da psiquiatria da infância. Isso. Na infância e adolescente. Psiquiatra infantil é uma psiquiatra criança, igual como a gente falou lá no primeiro episódio, igual o engenheiro elétrico, o pessoal chama, né? Bom, vamos começar. Eu quero começar logo com os dois pés na porta. Eita, tá. Eu quero perguntar, vocês acham que hoje está havendo um super diagnóstico de TDAH no mundo, na nossa sociedade, na nossa realidade? Eu queria logo trazer a polêmica aí para a mesa. E aí, quem quer começar dos dois?
Eu posso. Sim e não. Certo? Então, a gente tem, se a gente for pensar em termos de estudo populacional de meta-análise, a gente vê que não. As taxas têm se mantido, percentualmente falando, certo? Mas a gente tem uma conscientização maior da população. Então, gera realmente uma sensação de que está sendo maior. E, além disso, a gente tem alguns fatores ambientais que geram muita distratibilidade. Então, gera alguma sensação de que, será que eu tenho TDAH? Quando, na verdade, tem vários outros fatores que contribuem para a pessoa ter uma distratibilidade maior. Por exemplo, clássico, uso de telefone. Tá entendendo? Então, você está aqui estudando. Ah, não, mas eu não consigo me concentrar no que eu estou estudando. Tá. Você está aqui estudando, mas o telefone está do seu lado, a notificação fica ali ligada, e aí você fica o tempo todo aqui dividindo a atenção, sua atenção, não é TDAH. Tá entendendo? Então, assim, gera esse tipo de sensação. Então, por ter um conhecimento maior, de mais fácil acesso do que há 10 anos atrás, pelo menos, mais tempo, não vou nem falar, mas vamos dizer 10 anos atrás, a gente acaba tendo, tipo assim, as pessoas vão ao médico, não tem o diagnóstico, mas ficam dizendo, não, mas eu sou TDAH. Então, eu acho que a gente está encontrando mais porque a gente está procurando mais, é isso? Tem as duas coisas. Eu acho que a gente está encontrando mais, certo? As pessoas que de fato são, e as pessoas que não são acabam dizendo que tem, porque por outros fatores. E procuram... Não, e acabam não procurando, e mesmo quando procura ter a negativa, costumam dizer, não, mas ele que está errado. Isso. Vai procurar algum outro profissional que talvez... Mesmo que o outro profissional diga, mesmo o outro profissional que diga que não tem, pode procurar aqui. Mas o Google vai dizer que tem. O Google vai... exatamente, Google, o Google vai dizer que tem, então ela se autoafirma, então gera essa sensação que tem uma quantidade maior. Mas os estudos de meta-análise populacionais mostram que os diagnósticos de fato, não. Quando eu fiz a minha residência, tinha um professor maravilhoso que ele pegava e ele dizia, olha, você tem esses estudos populacionais, e aí eu vou pegar o primeiro podcast de vocês com a colega farmacêutica, que tinha, por exemplo, você tem um estudo populacional que tinha de 5 a 7% da população de crianças e adolescentes com diagnóstico de TDAH mundial. Mas você não tem essa quantidade de percentagem de prescrição, certo? Então, você não está atingindo aquela população que tem. Isso quando e ele ainda enfatizava que mesmo quando você fala em prescrição, tem aquelas pessoas que tomam inadequadamente. Que foi uma das coisas que a gente citou lá no primeiro episódio, né? Quando o Paulo comentou que, inclusive, alguns pacientes que precisam da medicação, exatamente, eles não têm acesso à medicação por falta da substância na própria matriz, na fábrica. Às vezes falta matriz para produzir, e não é porque ela está produzindo uma quantidade abaixo do que ela... Porque, assim, a indústria, obviamente, ela vai querer vender mais. Ela tem estudos, porque o consumo está sendo muito maior do que a capacidade de porque eles fazem, eles fazem a indústria, ela faz uma... Perspectiva, obrigada. De quanto, baseado no ano anterior, de quanto que foi gasto. Eles projetam qual é e aí eles precisam pedir autorização para a Anvisa. Isso. E a Anvisa autoriza, por exemplo, eu vou produzir tantas toneladas dessa substância. E a Anvisa, ele precisa justificar para a Anvisa, com base nesses estudos, crescimento populacional, tudo que a gente sabe. Ele diz, olha, eu vou precisar aumentar X% da minha produção, e a Anvisa vai autorizar. Sim. Então, se chegar em outubro, e aquela projeção que eles haviam feito acabar, são o restante dos meses aí, os 2 meses sem medicação. Bom, mas aí vamos falar que eu fiquei interessado aí. Também tem uma pergunta, né? Isso é interessante. Você falou da questão do TDAH, então, os estudos, não houve aumento de prevalência. Sim. Né? Então, a sensação é que as pessoas estão se formando mais, seja por rede social, seja na escola, seja de boca a boca, e estão se dando autodiagnóstico, às vezes pela internet, e estão procurando, mesmo com a dificuldade, hoje, né, estão procurando mais um profissional. Então, isso explicaria essa sensação
né, da prevalência. E a questão da internet, do celular, aumentou muito isso, né, porque realmente, de qualquer forma, dá impacto na questão do déficit de atenção, da insônia, e vários transtornos que a gente sabe psiquiátricos. Seria essa a principal explicação. Também. E a gente tem também a questão dos fatores ambientais, que tipo assim, há 20 anos atrás, um bebê de 20 semanas, de 500 gramas, não sobreviveria. Hoje ele sobrevive. Sim. Tá entendendo? Então, a gente tem esse bebê, ele tem um risco maior de ter TDAH. A gente tem, por exemplo, uso de substância, exposição a tabagismo, exposição ao tabaco intraútero, não é só a mãe fumando, é o fumante passivo. Sim. Então, assim, você tem situações a maioria das populações agora, são urbanas, é muito difícil você controlar essa exposição de tabaco intraútero. Bom, eu queria até comentar isso, mas antes o Paulo Sérgio queria falar. Eu queria tirar uma dúvida. Esse dado epidemiológico é tanto para a infância e juventude como para o adulto também? O adulto é um pouco menor, de 4 a 5. Eu ia até falar um pouco sobre isso, né? Porque o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então ele vai surgir ali na infância, e para que se tenha o diagnóstico no adulto, é preciso que tenha na infância. Existem os critérios do DSM, né, e também do CID, mas a gente tem que saber interpretar esses diagnósticos, não é só chegar e pontuar, porque existe toda uma gradação lá. É preciso ter essa doença na infância, prejuízo, sofrimento, né? E outros critérios que são importantes, né? E aí, no caso do adulto, que a gente sabe, né? A Denise pode também até complementar, é que cerca de 50, 60 no máximo, mais ou menos isso, pode evoluir como adulto com TDAH. Geralmente, o perfil, né, do TDAH no adulto é o do componente desatento, né? E na criança ela pode falar melhor, e pode ter o misto, pode ter o hiperativo, pode, mas geralmente é o desatento, né? E aí esse paciente que vai ter prejuízo e sofrimento, ele precisa realmente procurar o profissional para dar o diagnóstico correto e tratamento, porque tem um impacto na vida dele muito grande. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que é leve causa dúvida. Não é fácil diagnosticar. O TEA leve, o TDAH leve, né? Confunde com outras comorbidades psiquiátricas, né? Daí a importância, né, do psiquiatra, do neuropsicólogo para definir. E às vezes o TDAH leve, em determinado, ao longo da vida, causa prejuízo, mas é um prejuízo que a pessoa vai autocontrolando, criando as estratégias próprias e vai conseguindo, com um certo esforço a mais, aí vai conseguindo. Mas chega um momento da vida, né, em que a demanda, a necessidade é muito maior, da parte de foco, a parte de um trabalho, e aí começa a aparecer muito mais esses prejuízos. Isso acontece muito. Mas para finalizar, eu queria colocar aqui, né, que no caso do TDAH no adulto, né, ou mesmo na criança, as comorbidades que confundem. Então, muita gente, por essa questão do estilo de vida, pela questão da internet, pela questão do transtorno de ansiedade, pela questão do uso de drogas, né, por N tipos de transtorno, né, um quadro, às vezes, de hipomania do bipolar, pode confundir com o TDAH, né? E aí é importante diferenciar, e o doutor Google não vai fazer essa análise, tá certo? Para a pergunta que o Santiago te fez, esse estudo de meta-análise, no N está incluído adulto também, não aumentou o número diagnóstico nos adultos? Tem estudos tem estudo de meta-análise de adulto e estudo de meta-análise de criança. Também não aumenta. Também não aumenta, Não aumenta. Eu queria só complementar uma parte do que foi falado aqui, né, uma coisa que é muito curiosa. Muitas pessoas, porque o nome do transtorno é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Então, muitas pessoas acham que qualquer alteração na atenção é TDAH. Isso. E é uma coisa que eu costumo falar muito para os pacientes, eu digo assim, olha, a principal causa de alteração da atenção no mundo não é TDAH. Perfeito. A ansiedade, por exemplo, ela pode causar alteração da sua atenção. Porque se você está ansioso, a sua cabeça está o tempo todo com uma preocupação excessiva com uma situação que vai acontecer. Ou se você está deprimido, você não consegue ter interesse num assunto que você está lendo. Então, sua atenção está reduzida, sua capacidade de apreensão está reduzida.
e aí você associa isso a um TDAH, corre o risco de você ser medicado erroneamente, né? Inclusive, é uma coisa que eu gosto muito, e aí eu vou pedir para o Paulo Sérgio daqui a pouco, no momento que puder explicar, da realização dos testes neuropsicológicos quando a gente tem essas dúvidas, né, acerca da formação, do desenvolvimento daquela pessoa. Falar, né? Que ele quer falar, porque assim, o diagnóstico é clínico, né? Isso do isso é clínico. O psiquiatra da infância e adolescência, o neurologista, o neuropediatra, enfim, o diagnóstico é clínico, né? E o exame neuropsicológico é uma ferramenta super importante que pode ser complementar e decisiva, não como só no diagnóstico, mas complementar, né? mas não só no diagnóstico, mas na abordagem do tratamento, do que a gente vai acompanhar e abordar melhor. Até o Paulo disse que faz o neuropsicólogo, às vezes até, né, direcionado, ele vai explicar isso melhor. Mas o neuropsicológico do Paulo, quando ele faz o completo, é uma monografia da vida da pessoa. Meu susto, a primeira vez que ele me mandou peraí, Paulo, eu vou ter que tirar um dia para eu ler isso aqui com calma. E aí eu queria ver do Paulo um pouquinho, aproveita, já que você falou do exame, e eu acho que muita gente explica tudo que eu quero aprender também. Tá. Porque tem muita gente que tem dúvida, né? O pessoal nem sabe que existe. Que bicho é esse, né? Que exame é esse tão, né, esquisito, tão desconhecido? Tá, tranquilo. Explico já. Eu vou responder também a tua primeira pergunta, que é sobre essa sensação de ter aumentado. O dado da doutora Denise, então, para mim, funcionou do ponto de vista de entender algo social muito positivo, porque o volume de procura de autodiagnóstico via uns cortezinhos em redes sociais é muito grande. Então, isso, assim, eu entendo que sinaliza que nós, profissionais de saúde, estamos mantendo uma ética, né, e um compromisso realmente com o diagnóstico, com o psicodiagnóstico muito alto, porque a força, acho que por isso a pergunta de Santiago, da pessoa a identificação é muito alta, né? E essa busca por uma justificativa de estar mais disfuncional, o TDAH encaixa muito bem, assim, para um grande número de pessoas. E aí eu penso assim, que se mantém do ponto de vista epidemiológico, né, assim, não teve esse aumento para agora, um aumento exponencial, tá algo muito bom, né? Sinal que tá todo mundo ali tendo esse cuidado e fazendo um trabalho muito bem feito, mas o volume é, enfim, enorme, né? E um ponto positivo desse volume, que eu acho, é que muitas vezes ainda há uma certa resistência na busca eu penso, né? Na busca de ajuda psicológica, psiquiátrica. Eu tenho notado que essa identificação com TDAH, a busca por um diagnóstico tem levado as pessoas ao consultório, muitas vezes com um neurologista, que parece provocar um volume menor de resistência. Sim. E muitas vezes essa investigação inicial, ela tem passado como um primeiro momento, assim, de cuidado em saúde mental. Eu acho que eu tenho um TDAH, e aí, felizmente, devido a esses bons direcionamentos, eu tenho percebido que esse caminho, assim, um fluxo que antigamente não tinha. Você acha que tem TDAH, vai no neurologista, vai no neuropsicólogo, e aí, a partir daí, parece que reduz a resistência, entende, né, tem um contato com, então eu posso fazer, e aí a adesão à psiquiatria, ao tratamento com a psiquiatria, com o psicólogo, enfim, tem fluído melhor. Eu tenho essa sensação, não sei se vocês têm também. Sim. Se vocês... Sim. E aí é um ponto positivo, eu acho que dessa popularidade, né? Eu acho que é positivo, desculpe te interromper, porque o acesso, né? Tá falando sobre esse assunto. E pelo menos no adulto, certo? Por exemplo, eu vou falar duas situações assim de prática que fala da questão no possível superdiagnóstico e fala do diagnóstico real tardio no adulto, né? O superdiagnóstico, né? Você chegar uma pessoa no seu consultório, isso é fato real, em que todo mundo do seu cursinho do terceiro ano usa Venvance, Ritalina, com certo, e só essa pessoa não usa. E ela, eu tenho também TDAH. Todo mundo, segundo o relato, tinha TDAH. E a pressão, né, que você tem no consultório, né, que a pessoa já vem com os critérios na cabeça, que tem, né? Eu tenho uma paciente que é uma situação que, tipo assim, que é cômica, mas me gerou um impacto quando ela me contou, uma adolescente
que ela realmente tem TDAH faz tempo, e aí ela acompanha. E ela chegou no dia das provas finais, ela, não, esqueci meu remédio, não tomei quando cheguei na prova, ela chegou na sala, gente, quem tem Ritalina? Aí, tipo assim, não, eu tenho. Todo mundo tem. Todo mundo faz parte do combo dos concursos pré-vestibular. Assim, infelizmente. Então, isso são o ônus, né, desse acesso, da internet, do autodiagnóstico e tal. Isso. E aí, nesse caso, né, eu, lógico, acolhi, compreendi a dor dela, a preocupação dela, né, em passar para medicina. Então, todos os anos, uns que talvez tenham diagnóstico, outros não têm diagnóstico. Enfim, acolhi, tranquilizei, disse que ia avaliar de forma mais justa e criteriosa possível. Identificamos inicialmente um quadro de ansiedade importante, pedi ela paciência. Agora sim, o vestibular era daqui 3 meses. Veja a minha situação. Mas ela topou, melhorou dos quadros ansiosos, pude fazer uma avaliação muito mais fiel após esse controle da ansiedade. E aí sim, ela tinha realmente um grau de TDAH, né, leve a moderado, e que, em função dessa demanda realmente de estudo e foco, né, ela ficou mais evidente, né? Claro que no passado tinha, depois que foi Quando era menor, ela conseguia dar conta. Exatamente, dar conta, né? E o outro caso que eu também coloco assim, que eu falei superdiagnóstico por causa da sala, eu não acredito, né, que todo mundo tenha TDAH. Sim. Mas no caso dela, individualmente, a gente identificou. Então a gente pode falar aí no supermedicação, no caso. Exato. Supermedicação, mas assim, teoricamente, alguém deu esse diagnóstico. Alguém deu essa medicação. Alguém deu a medicação. Às vezes... mas eu acredito... consegue comprar... Mas eu acredito que desses aí, a maioria deve ter diagnóstico porque ela disse que todo mundo tinha TDAH. Cara, sabe que é uma coisa que existe, que eu já vi? Só falar aqui o outro caso aqui, que é um caso, né, que no adulto, né, esses são estudos, né, de meta-análise de prevalência. Aí 5, 7% é muita gente. Sim. Não é pouca gente, não é muita. Imagine o Ceará, com 8 milhões de pessoas, dá quanto? 5, 7%. Tá? O que a gente vê, esses diagnósticos de TDAH no adulto, que não foi diagnosticado na infância, falta de acesso, os leves passa batido, né? E aí a gente vê o quê? O histórico, muitas reprovações, taxado como esquecido, distraído, o vagabundo, não quer nada com a vida, né? O que aí sai, vai beber, usa drogas, entendeu? Tem todo esse histórico e ninguém gostava fé aquele que você não dava nada. E na verdade ele tinha um TDAH e não sabia. Ontem, por curiosidade, para finalizar, eu tenho uma paciente que eu estou em investigação para TDAH, mas eu não fechei esse diagnóstico. E é interessante que ela teve que contar, a professora dela, da infância, casou com o pai. E ela não vive muito próximo do pai, mas aí se encontrou e a Denise Banda vai falar, a professora disse, olha, TDAH, eu não sei não, porque ela, né, 40 e poucos anos a paciente, mas você tinha dislexia. E, assim, tinha umas dificuldades para aprender, ela chegou a ser, né, se eu não me engano, reprovada um período, mas eu acho que TDAH você não tinha, você tinha dislexia. E depois ela disse, não, mas na minha época não existia TDAH, todo mundo era dislexia. Muda também os nomes das doenças, dos transtornos, tem os critérios também. Então, por isso explica essa sensação também. Porque se você muda a forma de avaliar, você muda a sensibilidade do teste. Exatamente. Só uma curiosidade bem rapidinha, Denise, só para falar, complementando isso aí. Uma vez chegou um paciente para mim, ele começou a consulta, por que você veio hoje para consulta? Porque eu tenho TDAH. Ele disse, tá, calma, vamos entender aí. Por que você tem TDAH? Aí ele tirou do bolso um impresso, era de um portal desses famosos. Sim. Aí tinha assim, descubra se você tem TDAH. E aí, no portal, tinha lá o ICRS-18, para quem não sabe, é uma escala de rastreio, não é uma escala de diagnóstica. Né? E ele ia preenchendo como se fosse um Google Forms desse, só que era no próprio site, ele ia respondendo as perguntas, e aí no final tinha lá falando... Só que no próprio impresso tinha falando, existe a possibilidade de você procura o profissional. Só que para ele, aquilo ali já era a confirmação que ele precisava para validar. Não era porque ele queria encontrar o que ele tinha. Ele queria só validar a necessidade de tomar um remédio. Sim. Então ele já chegou praticamente dizendo assim, olha, eu quero tomar um remédio. E foi engraçado porque eu vi que ele era muito ansioso.
E aí fica um alerta. Se você tem ansiedade e você faz uso de um psicoestimulante de maneira inadequada sem tratar a ansiedade, existe uma chance de você piorar a ansiedade. E aí a sua concentração, a sua atenção, ao invés de melhorar por causa do psicoestimulante, ela vai piorar. Então você pode até o caso desse aí. piorar o Chegou desempenho. usando, tem um tag, que a transtorno de ansiedade generalizada, bem evidente, e já usando Venvance, né? Que é um dos psicoestimulantes para tratamento, sem tratar o tag, ou pelo menos tratar junto, né? Não, e aí, sabe o que foi engraçado desse paciente? Que eu passei a consulta inteira, 1 hora, explicando, falando por que eu achava que ele tinha um transtorno de ansiedade, e ele cismou que eu não queria fazer uma receita de Ritalina. Sim. E eu disse, olha, fazer uma receita demora menos de 1 minuto. E eu preenchi uma receita aqui, eu disse assim, mas o tanto que eu estudei para eu chegar a fazer uma conduta que eu acho que vai lhe prejudicar, não vale a pena. Aí eu rasguei assim a receita e disse, se você quiser que eu lhe ajude, eu lhe ajudo. O valor que você pagou por essa consulta, tanto faz se eu tivesse em 1 minuto feito a sua receita, embora eu ia ganhar o mesmo valor. Então, você veio aqui para eu lhe ajudar. Você não veio me pagar para eu lhe dar uma receita. Então, eu não estou aqui para fazer receita, eu estou para lhe ajudar. Se você quiser ajuda, a gente vai junto até o final. Perfeito. A Denise quer falar e eu ainda quero saber do exame. Eu quero saber ainda tem... Desculpa. Vai ter que explicar ainda, porque muita gente nem sabe que esse exame existe, né? Assim, dentro dos critérios diagnósticos, tem uma categoria, um dos critérios a condição não é melhor explicada por outra condição clínica. A maioria dos diagnósticos do DSM. Todos eles têm esse. Então, tipo assim, a gente faz parte disso. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que veio com a menina com inquietação muito grande, que veio com uma hipótese de TDAH. Quando a gente foi estudar o caso da menina, a menina tem uma apneia do sono gravíssima, sabe? Então, assim, não tinha uma resposta, não respondia ao psicoestimulante. Eu podia encher a menina de psicoestimulante e outras medicações. Ela tem uma apneia do sono gravíssima, sabe? Então, assim, existem várias condições, como o Santiago falou, que podem mimetizar a atenção. Então, as escalas de rastreio, as condições que tem lá, os critérios que tem lá, acabam sendo muito subjetivos. Sim. Então, a gente tem que quando a gente analisa o paciente, a gente analisa mais profundamente. Por exemplo, quando o Raul estava falando da questão que os pacientes eles tendem a ser mais desatentos, é porque os pacientes com desatenção eles passam mais despercebidos na infância e adolescência. Mas a gente vai ter toda uma evolução dos sintomas de como eles se comportam. Por exemplo, na criança, quando ele é uma criança muito pequena, ele tende a ficar menos tempo sentado, conseguir ficar mais sentado. Quando é na adolescência, tem um comportamento mais de risco. E na idade adulta, um comportamento mais impulsivo pode até ser, por exemplo, levar mais multa. Tá entendendo? Multa de trânsito. Tá entendendo? São coisas que você vê uma evolução de um padrão de comportamento. Mas é um quadro que você vê que persiste ao longo da vida da pessoa. Perfeito. Né? E aí, colocando aqui que essa professora pegou e falou que não existia TDAH na época dela, aí a gente fala de novo, a conscientização está maior, mas os primeiros o relato mais antigo de TDAH vem do filósofo grego Teofrasto, do século IV a.C. Existe DSM ainda. Então, ele faz um relato de um paciente que você olha, é muito claro de uma pessoa com TDAH. A primeira publicação, existe uma disputa de qual é a primeira publicação, que seria uma do Steele no Lancet, de 1902, ou se seria um conto de um pediatra alemão de 1845. Então, assim, não cabe esse discurso de não existia na minha época. Isso aqui a gente está falando de primeira publicação. Exato. Na verdade, o que a Denise, eu entendo, está querendo dizer, é que o TDAH é uma entidade bem fundamentada, perfeito. Não se tem dúvida. Não é um fenômeno moderno. Não é um fenômeno moderno. Existe, sim, alterações de neurotransmissores, né? Principalmente na região pré-frontal, né? do lobo pré-frontal. Existe, e, portanto,
né, todos os critérios, estudos científicos que mostram isso, Isso. tá certo? Então, é uma entidade bem, realmente, documentada. Antes de passar aí Existe. pro Não Paulo, é frescura, não é coisa de criança, né? É isso mesmo, né? Sim. Antes de Pronto. entregar o microfone pro Paulo, eu queria só uma curiosidade. A Denise falou de uma publicação de 1845 em um conto, e antigamente os artigos eles eram publicados em forma de contos, muitas vezes, né? Do pé de As água. revistas... É porque em alemão eu não sei falar. E as revistas científicas, os títulos dos artigos, eu estava lendo... Essa semana eu estava lendo um livro sobre história da medicina, e as revistas científicas, os títulos que eles usavam, que hoje tem um teor muito mais cientificista, assim, com palavras difíceis, na época era como se eram relatos que muitas vezes eram até anedóticos. Eram até anedóticos, assim, usavam palavras até muito populares para descrever alguma situação, para chamar a atenção do leitor para ler aquilo ali. E aí, Paulo? Vamos lá, fala um pouquinho aí Então, do acho exame. que antes Esse exame não sai até o final. é porque eu acho que falar de TDAH, chega com os psicoestimulantes, eu achei incrível a pergunta inicial. E eu não sei se vocês viram o estudo do ano passado. Nosso podcast é foda. Um estudo do ano passado do grupo da Austrália, da Elizabeth Bowman, que ela fez, eles fizeram, o título do artigo é assim, não é tão inteligente, que é justamente sobre o uso de três drogas, que são as drogas da inteligência, né, com aspas, a Ritalina, acho que a dextromfetamina, que é o lance. Exato, e a outra, esqueci. A tamoxifetina, que é o... Alguma outra vitamina? Era alguma outra. Acho que é outra vitamina que não é E usada o que foi que eles perceberam, né? Qual que é o resultado do estudo? Aquilo que eu acredito que a maioria das pessoas vê, realmente deixa mais motivado, assim, você vai estar mais alerta, mas a qualidade, que é justamente das suas ações e da tarefa, ela cai muito. Então, em outras palavras, encontrou um efeito de reverter. Então, os pacientes que tinham TDAH davam uma melhorada e quem não tinha piorava. Apesar da falta... Muito bacana, né? Eu achei incrível, né? Enfim, que é um sinal de alerta, né? Para tanta, vamos dizer assim, esse uso tão... A gente precisa falar isso, né? Exato. Aqui no podcast, ou seja, em outras palavras, para quem não tem TDAH, a médio e longo prazo não ajuda, prejudica até. E tem, puxando aqui ainda um pouquinho, o risco, se não for um bom diagnóstico, se ele tiver transtorno de ansiedade não tratado, se ele for um paciente, por exemplo, com estrutura mental psicótica, se ele for um provável transtorno afetivo bipolar, ele pode entrar em crise. Então as coisas podem ser muito mais graves. Exato. E aí, a longo prazo, confirmando que você... Assim, que eu acho que linka com o que a gente vem falando, você meio que passa a ter TDAH, justamente pela disfuncionalidade executiva que você irá adquirir. Então, realmente, né, esse uso como esse exemplo dessa sala de aula, é algo muito alarmante para a gente pensar no futuro. Agora dá pra falar do exame, você falou de Tem que quebrar esse segredo aí. Agora esse função executiva tem tudo a ver com o exame. Ó, tranca a porta aí, ele não sai enquanto ele não falar do exame. Vamos falar do exame. Tá vendendo caro esse exame. Então, É porque é pra aprender o explicado. Ele é esperto. Tu falou dessa escala, né, de responder à escala de rastreio, que são instrumentos que a gente usa na clínica também. Quem viu na internet, eu vou começar a explicar do exame. Colegas que fazem, né, lá trabalham no hospital, né, então às vezes os residentes de neurologia, os colegas assim, Paulo, eu fiz o meu teste de inteligência na internet, eu fiz o não sei o que, chegava, e aí vamos fazer aqui o meu. Então vou usar essa brincadeira para explicar. Dá para ter uma noção, para quem nunca viu, que tem uma certa similaridade, mas a resposta que eu brincava que era igual você ter feito, sei lá, que Teletubby é você, que tem esses testezinhos. Mas dá capricho, né? Ao contrário do exame neuropsicológico, porque que eu penso que ele é realmente para um auxílio diagnóstico importante, é porque é uma fotografia funcional do sujeito, né? É realmente ali naquele momento, não é algo que deve ser entendido, né, como para sempre, mas naquele momento, como você vem funcionando em termos intelectuais, de raciocínio, de memória, para diferentes estímulos, para estímulos visuais, para estímulos auditivos. Então, essa fotografia, a gente faz uma interseção com o comportamento e com o ambiente. Isso consegue, né, como vocês iam falando dos manuais,
e associando aos critérios que estão lá. Isso vai pesando mais para um lado ou para o outro, trazendo uma noção desse funcionamento para além de um exame de imagem, que a gente consegue fazer uma relação topográfica ou uma polissonografia, como você estava trazendo. Aí você vai, realmente o que nos individualiza, é um exame que traz uma individualização do sujeito muito ampla. As emoções, a personalidade também entram nesse exame. Então, muitas vezes a gente usa testes projetivos ou escalas que veem sintomas de ansiedade, de depressão, características mais subjetivas de personalidade. Isso vai fazendo com que essa associação de diagnóstico diferencial vá sendo realizada. Como é que é? Então, são apresentados na prática, assim, são apresentados alguns materiais, algumas soluções, alguns desafios que o paciente precisa resolver, tá? O tempo que cada sujeito resolve, a forma e aquele resultado, ele se transforma num dado numérico mesmo, por isso que é uma psicometria. E é isso, o neuropsicólogo ele vai comparar aquele dado com a amostra geral, comparando com outras pessoas, se aquela performance ela fica na média, superior à média ou abaixo da média. E se abaixo da média, porque não é porque você está ruim ou porque você tem pouquinho aquela função, né, não está muito bem desenvolvida, que a gente considera como comprometida. Ainda tem outros cálculos também que usam média, desvio padrão, para a gente ver se aquilo ali está muito abaixo, né? Nós consideramos comprometida depois que é quase 2 vezes, quase que o dobro do desvio padrão. Então, assim, é um exame que vai dar um recorte funcional, vão ver um grupo de domínios. Quais são os principais domínios observados? A inteligência geral, a memória, a aprendizagem, habilidades visoespaciais, a percepção, que é o que nós chamamos de funções, né, cognitivas, que é o que, né, é o nosso funcionamento cerebral. No TDAH, antes de entrar no TDAH, só complementando, e eu acho muito, o que eu acho realmente assim, o diferencial, é que num primeiro momento do diagnóstico, como eu falei, você compara isso com outras pessoas. Mas a partir do momento que a gente tem esse dado, né, do paciente, o que eu acho incrível é poder comparar com ele mesmo, que é o que a gente faz a partir do acompanhamento pós-intervenção, que seja com psicofármaco, atividade física, psicoterapia, enfim, que no final desse exame a gente propõe modos de intervenção, eu diria, bastante direcionados, porque aquilo ficou muito claro. Mas como é que faz esse diagnóstico diferencial, assim, na prática? Digamos assim, a pessoa concluiu o ensino médio na 3ª década de vida. Aí um profissional de saúde vai pensar, nossa, mas ele tem dificuldade de aprendizagem? É TDAH? São sintomas de psicopatologias que você não consegue manter a mesma atividade e por isso você trocava muito? Trazendo um exemplo do raciocínio clínico em cima da queixa. Esse exame ele vai fornecer algumas respostas para essas perguntas. A primeira, qual é a eficiência intelectual, né? Que aí você já É o que o pessoal popularmente chama de QI? O que o pessoal chama de QI, exato. Que é muito famoso na história, o QI do fulano, o QI do cicrano, que é o quociente de inteligência. Quociente intelectual, né? Intelectual. Hoje em dia a gente não tem usado porque tem um passado meio negro, né? Porque isso era usado justamente para estigmatizar e tudo, e era de, isso enfim, vai resumir o sujeito. Acho que depende... Da eugenia, né? Usada aí também foi usado. A exclusão de pessoas. Então, para a escola, né? As salas dos superdotados chamavam quando eu era criança, assim. Então, assim, tem um passado meio negro, mas é um instrumento que hoje a gente usa na prática clínica, com ética, que é extremamente potente. Então, assim, eu, inclusive, hoje em dia eu uso mais esse termo eficiência intelectual para ele ficar mais eufêmico, por causa disso mesmo, tá? Então, eu consigo ver para cada habilidade do conjunto de inteligências qual é o perfil que eu tô. Então, como eu sou para minha memória operacional? Qual é a minha velocidade de processamento, tá? Então, é possível fazer essas associações se combina com o perfil, por exemplo, de um TDAH, de um transtorno bipolar, da esquizofrenia, da depressão, da dislexia. Então, enfim,
E, inclusive, doenças que eu também trabalho, né, como vocês trouxeram, com neurológicas, neurocirúrgicas, pré- e pós-operatórias. Então, realmente é uma fotografia funcional. Então, você apresenta alguns desafios, o paciente ele vai ter ali um tempo para realizar, e tudo aquilo, em geral, até, digamos, seja algo, sei lá, um desenho, aquilo também se transforma num número. E a gente consegue, no caso do TDAH, por exemplo, é importantíssimo ver as funções executivas, que é realmente a habilidade cognitiva que a gente utiliza para fazer as coisas bem feitas. Vamos colocar assim, eu consigo me perceber e me gerenciar se o melhor caminho para eu sair dessa porta é por aqui ou por aqui, por baixo, sabe assim? Um exemplo a grosso modo. E conseguir me automonitorar durante essa tarefa. Me permite aprender a aprender. Ou seja, se eu usei uma estratégia e foi bem feita, eu continuar fazendo uso dela e se eu encontrar algum desafio, também tem o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que está dentro das suas executivas, que é trocar. Então, uma nova estratégia. Então, em quanto tempo eu consigo, fazendo uma tarefa, perceber, né, essas dificuldades ou não. Então, para o TDAH, assim, a função ouro para a gente entender é como está funcionando as funções executivas, frias e quentes, ver o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva. Então, é realmente a memória operacional. Então, muitas vezes, esses dados, esses resultados, eles não batem muito com o que a gente entende que faça parte da síndrome. Paulo, Eu acho que o Paulo é psicanalista com espírito de TCC, viu? De TCC. Não diga Paulo, Santiago, obrigado. isso aí Obrigado isso aí- pelo podcast. isso aí, só aproveitando para esclarecer, né? Os psicólogos ele têm suas abordagens. Né? Então, o Paulo é Isso é uma psicanalista brincadeira. e tem a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é uma Certo. maior evidência, né? a gente fez Para o tratamento do TDAH. Não quer dizer que qualquer neuropsicólogo ou psicólogo também não possa atender, tá? As evidências, porque são usados muito em pesquisas, a terapia cognitiva. Então, a gente tem baseado nessas pesquisas. Em geral, é o que é mais utilizado. Mas eu queria falar com o Paulo o seguinte, eu entendi, inclusive, que não só para o diagnóstico, ajuda para o segmento, para essa avaliação bem global, as estratégias que podem ser trabalhadas ajuda também para diagnósticos diferenciais e outros diagnósticos, como você Isso, falou, né? isso. O teste. Isso. E aí uma coisa que eu acho que é importante é que não é um teste que se faz em um dia, em uma sessão, Essa é outra coisa que é né? importante Para que as pessoas enfatizar. possam saber e Sim. até avaliar se o seu teste foi bem feito, está sendo dentro daquilo que a gente imagina, né? E às vezes as Como é pessoas só essa veem o parte? preço, né? Porque assim, É. convenhamos, pessoal, não é um teste barato, mas tem uma explicação. Primeiro, quantas residências existem? O Paulo estava falando pra gente de neurologia. Não, Não. Não é a questão do não. teste, é a questão da residência que ele fez, né? Não, mas vamos explicar a questão. Eu vou até puxar. Primeiro, os testes, eles são... Você só pode usar uma vez, tá? Então, quando o Paulo compra, por exemplo, um livro que vem os testes, aquele teste é numerado, não é isso, Paulo? Ele só pode ser usado para um paciente, ele não pode tirar xerox e usar em outros Exato. pacientes. São materiais muito caros. A formação do profissional é uma formação cara e são muitas sessões. Então, pela complexidade do que o Paulo explicou agora, a gente sabe que não tem como você fazer isso em 15 minutos, 20 minutos. Isso. Então, vai exigir para cada sessão, pelo menos, acredito que 1 hora, mais ou menos, né, Paulo? Isso. E são, em média, quantas sessões, Paulo? Como é algo que eu falei da individualidade, né? Imagina, então, para cada queixa, cada paciente, é escolhido uma bateria para você, né, identificar a partir da demanda. Então, cada um vai ser de fato de uma forma, não é uma avaliação única. O paciente que veio, eu usei os mesmos testes para todos os outros. Acho que esse é um primeiro ponto. Geralmente é uma média de 10 sessões aproximadamente. Eu digo assim, quando o paciente é adulto e vem em busca de um TDAH, ele vem, usar essa analogia, ele vem de moto. É só ele, talvez traga o companheiro, a companheira na moto, que cabe, ponto. Quando é um idoso, vem o filho, né, a nora, então digamos que vem ali um carro, né, é um Onix, cabe para vir. Quando é uma criança, é um ônibus, porque é a escola, é a babá. Então, para cruzar esses dados clínicos,
Muitas vezes a gente precisa de relatórios escolares, outros relatórios médicos, os relatórios dos familiares. Então, realmente é uma investigação bem pormenorizada. Aí tem, como você trouxe, né? Enfim, e o investimento. Eu puxei isso porque muitas vezes essa acaba sendo uma barreira que as pessoas colocam quando a gente solicita, nós psiquiatras às vezes solicitam um teste neuropsicológico, uma avaliação neuropsicológica. E quando a gente solicita, geralmente a gente indica um profissional em quem a gente confia, né? Que a gente já viu o resultado e a gente sabe que vai ser uma investigação bem feita. E é muito difícil, né? O Paulo trabalha no HGF, com o hospital estadual aqui no estado do Ceará, mas é muito difícil o acesso a esses exames, né? Então, isso é uma outra complicação, né? Enfim. Mas, assim, como o tempo é curto, cabe aqui vários episódios sobre TDAH, eu queria fazer já aqui um pinga-fogo para a gente não deixar de esclarecer algumas dúvidas que são recorrentes. Porque, como é que eu sei? Pelo consultório, pelas preceptorias, que eu também sou preceptor, são dúvidas de estudantes, são dúvidas de pacientes, enfim. Então, eu não queria primeiro deixar de perguntar, fazer para a Denise, mas você pode responder também, o pinga-fogo, aí depois a gente vai fazer os comentários finais, por causa do tempo. Bom, quais são as causas do TDAH? O que explica o TDAH, então, assim? É pinga-fogo. Tá. Então, assim, o TDAH... A Maria Gabriela aí. Tipo Maria Gabriela. Porque senão o papo tá bom, eu sei, mas as pessoas estão lá aguardando lá essas respostas. Tá, então assim, o TDAH ele é entendido como um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno multifatorial. Então a gente tem causas genéticas e causas ambientais. Né? As causas genéticas são muito, muito fortes, assim, genéticas quando a gente fala os parentes de primeiro grau, eles vão ter um risco de 5 a 10 vezes maior do que a população em geral. Então, tem um risco maior. A concordância entre gêmeos varia de 70% a 80%, mais ou menos. Então, tem uma prevalência genética muito grande. E tem as causas ambientais, que é o que a gente conversou um pouquinho, que são causas que explicam um pouco o que explicaria se estivesse havendo um aumento. Tá entendendo? Então, assim, por exemplo, exposição a tabaco, uso de medicações na gravidez, baixo peso ao nascer, prematuros extremos, prematuros de uma forma geral. Então, são causas ambientais, aí, exposição a metais pesados. Então, são causas que podem afetar o desenvolvimento e levar... Vou fazer uma pergunta ao Paulo agora, pinga-fogo. Depois vai para a Denise. Terminou, não? Não, porque aí a gente ainda tem uma outra questão que é importante, que é a questão de como que esses genes vão interagir. Não é só uma coisa, só a genética, nem só o ambiente. Que você vai ter uma mudança, a relação desses dois, eles vão modificar um ao outro e a apresentação. Legal. Isso aí é multifatorial. Sim. E eles interagem exatamente dando essa variedade de possibilidade do TDAH. Porque não é a presença de um gene que determina, às vezes, uma manifestação. Aquele gene ele precisa ser ativado. Né? Exatamente. E tanto ele precisa ser ativado, como a expressão dele pode ser modificada pelo ambiente. Pelo ambiente. Aí por isso você tem uma variedade de TDAH, então não existe um rótulo, existem os critérios para ser interpretados. E não é uma coisa assim, TDAH é isso, sempre assim. Sim. Né? Por isso que, graças a Deus, por um lado, é ruim por um lado, mas bom por outro, a gente é importante para o diagnóstico, né? O profissional, né? Porque no dia que a psiquiatria for tudo muito resolvido pela internet, pela inteligência artificial. Inteligência artificial, não é nem porque a gente vai deixar de existir, né? Mas aí vai deixar de ser psiquiatria. Isso porque a subjetividade da psiquiatria, que é o grande encanto da psiquiatria, né? Mas aí, Paulo, assim, na tua experiência, já que você falou dessa demanda, né, de pacientes adultos e crianças, na sua experiência, não sei se você tem esse dado, quantos chegam lá com a suspeita ou achando que tem, quantos realmente tem? Eita, foi boa. É muito difícil. Gostei. E depois Pode chutar. Posso responder assim? O grupo que busca é a minoria que tem. Eu não sei se eu posso responder Não, assim. a pergunta do Raul é, dos que chegam, então a minoria busca, mas uma parte busca. Quantos aí? Um em total. Daquele N Daquele busca... os que tem são
A maioria tem ou não tem? Resumindo. Não tem. A maioria não A tem. maioria Pronto, não respondeu tem. a minha pergunta, bingo fogo. A maioria não tem. Aí tu faz uma pergunta. Agora é minha vez de perguntar uma para ela e uma para o Paulo. Que é uma coisa que o pessoal vai perguntar muito. Tem cura? Tá, aí eu vou usar o que vocês usaram. Tem controle, né? Então, assim... Eu estou fazendo uma pergunta que um telespectador faria, né? Sim. Se ele tivesse a oportunidade, porque é o que muitas vezes um pai ele quer saber quando ele ouve aquilo. Claro. A gente está falando de uma questão, de novo, de desenvolvimento. Então, você consegue o controle tanto com a parte farmacológica, mas mais importante, você vai ter também o controle com a parte não farmacológica, com intervenções e ajudando essa pessoa a ter estratégias para lidar com isso. Então, você pode usar por um tempo, não é incomum, na verdade é o mais comum, a gente tratar farmacologicamente e depois retirar a medicação e aí deixar a pessoa também usar as estratégias que ela usou e ver como é que ela fica com o controle disso tudo. Perfeito. Tá Pro Paulo. Agora para o Paulo. Uma das alterações é no gerenciamento do tempo, na regulação das emoções. Então, né, o fármaco ele vai contribuir nisso, mas as estratégias no comportamento com relação ao uso do tempo, a como melhor consegue inibir e flexibilizar essas funções, elas também podem ser adequadas, né? Então... A pergunta para o Paulo que eu quero fazer, ela tem dois caminhos de resposta que eu queria que tu abordasse um pouquinho, pincelasse os dois. Tá. Um é do ponto de vista do médico, que é assim, quando é que eu vou pedir um teste neuropsicológico para o meu paciente? E a outra é do ponto de vista do pai ou da mãe, ou do próprio paciente, que é assim, quando é que eu devo procurar uma avaliação neuropsicológica? Eu acho que as duas respostas têm interseção, mas elas têm uma câmera diferente, como aqui, né? Tem uma câmera apontada por um olhar diferente. Bom, eu penso que tá dentro da mesma linha de pensamento de nos buscar, em geral, ou seja, que haja um sofrimento, uma alteração em sua rotina, nas suas atividades. Acho que é o primeiro ponto, né? Que é também como buscar o psicólogo, o psiquiatra em si, né? Nesse sentido. Ou seja, um prejuízo na sua função diária e que haja interesse e disponibilidade. Assim, são os fatores. Tem que ter um impacto na vida, interesse e disponibilidade, porque no nosso campo, eu penso que esses são os critérios, né, para você buscar. E do ponto de vista do médico? Do ponto de vista do médico, acho que, assim, como a gente falou sobre essas peculiaridades do uso dos estimulantes, o Dr. Raul trouxe como isso pode abrir quadros de mania e tudo, eu acho assim, vamos conhecer essa parte funcional melhor. Às vezes, realmente, é muito difícil, assim, você chega, entrevista inicial, aquele exemplo que eu usei anterior, que, nossa, mas, assim, terceira década de vida concluir, será que não tem um DI, aí uma deficiência intelectual associada? Então, assim como a nossa parte motora, o nosso cérebro também vai compensando e organizando as funções. Conversando com alguém, né, é algo muito difícil. Então, esse exame, eu acho que ele traz esse dado que é bastante importante para o diagnóstico. Além disso, para acompanhar ao longo do tempo, né, eu vou fazer uma intervenção farmacológica, né, e eu acho que é importante a gente rever o teste. Ele deve ter pelo menos 1 ano de espaço entre a primeira realização para a segunda, para evitar que haja a curva de aprendizagem, né, ou seja, você aprender a responder e ter uma alteração. Então, a depender do tratamento, a depender do diagnóstico, eu acho que por aí. Eu vou até aproveitar e dar uma resposta que Me foi diz tu. Pois é, uma coisa que eu já usei. Porque uma coisa que a gente percebe muito, né, que foi abordada aqui, é a questão do estigma. Então, muitas vezes, o paciente ele tem uma dificuldade de aceitar que ele tem, ou às vezes até que ele não tem um determinado diagnóstico. Então, no momento em que você explica para ele o que é um teste neuropsicológico, a complexidade do exame, né, a avaliação tão complexa, a psicometria que é realizada naquele momento, você acaba dando também tempo ao paciente de lidar com aquela informação, né? Então, às vezes, para nós psiquiatras que vamos dar o diagnóstico, como a gente falou, é um diagnóstico clínico, a gente ter esse alicerce científico
nos dando um apoio ali, ajuda muito na quebra do estigma. Então, assim, tá, você tá com dificuldade? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse teste. Dá um dado objetivo. E... É uma coisa assim, na vida ideal, seria, olhando de ponto de vista individual, não estou olhando do ponto de vista de epidemiologia, é pedir para todo mundo, seria muito mais vantajoso. O meu paciente ali, eu quero o melhor para ele. Na vida real, planejar o tratamento. Isso. Na vida real, nem todo mundo pode, não tem um acesso fácil, mas quando é um diagnóstico, é uma suspeita que realmente está com dúvida, ou seja, um TDAH normalmente leve, que você realmente pode ficar na dúvida, porque tudo que é leve fica, né, gera, né, mais dificuldade de diagnóstico, precisa mais de tempo. Aí esse eu insisto bastante. Nem que demore, nem que eu diga assim, ó, você passar no cartão de 20 vezes, pede emprestado, depois você paga, porque é importante para a gente fechar o diagnóstico, porque o impacto de verdade para quem tem TDAH, né, fazendo um tratamento adequado, é um divisor de águas na vida. E eu penso muito isso, principalmente nos jovens. Eu vejo gente de 30, 40, né, o quanto vem com sequelas de que tipo? De crenças de fracasso, de incapacidade, de baixa autoestima, porque não foi diagnosticado e não foi tratado adequadamente. Então, esses, é onde eu insisto mais, porque são pessoas que podem ser muito mais produtivas, muito mais felizes na fase adulta, né? E aí, realmente, eu faço dessa forma na minha prática. Né? E uma mensagem só para o colega, bem rapidinho, para o colega médico. Assim, quando você for pedir, saiba por que você está pedindo. E eu não estou falando só do teste psicológico, não. Qualquer exame que você for pedir para o seu paciente, saiba por que você está pedindo aquele exame para saber o que você está procurando. Porque se você se deparar com um resultado que você não estava esperando, você pode chegar a um resultado falso positivo ou um falso negativo. Olha, o Pinga Fogo tem pouco tempo, viu? A gente já está entrando aí na... Não vai lá, porque vai dar tempo. Vai entrar nos... Vamos lá, vai ter que dar tempo, porque as pessoas querem saber mais um detalhe aqui. Só para finalizar isso aqui. Capítulo 2 desse. Para o colega, para a parte, né, de encaminhamentos, né? Também depende da patologia. Digamos que é algo focal, você teve, sei lá, um ADEM, um AVC, não sei, eu quero só ver alguma função específica, tem como você transformar no caráter de parecer, como é sugerido pelo CFP. Mas geralmente quando é algo do neurodesenvolvimento, quando é algo que vai ter, né, com um transtorno que ele é muito global, tem que fazer a investigação completa, senão o risco de, sei lá, de falha é muito alto. Muito alto, né? E a gente está lidando com vidas, né? Emoções, enfim, famílias. Isso. Vamos lá para a doutora Denise Evangelista. Pinga Fogo, realmente. Primeiro, rapidamente, tratamento medicamentoso e quem tem indicação de medicação vai usar a vida toda? Tá. Essa do quem tem vai usar a vida toda, eu escuto sempre as famílias perguntando, sim, mas ele vai usar para sempre? Eu digo que para sempre não existe nada para sempre, né? Nem a gente é para sempre, né? Então a gente pode fazer por um período enquanto a pessoa está. E aí o ideal seria a pessoa fazer tratamento farmacológico junto com o não farmacológico, exatamente para ela criar estratégias para a gente conseguir tirar essa medicação, né? Então, a gente usa num período e depois a gente retira. E a intervenção precoce, ela tem resultados melhores, né? É importante enfatizar isso, que quanto mais cedo a pessoa procurar e quanto mais cedo ela tratar também, isso vai ter um desfecho. Na psiquiatria, né? Quanto mais cedo, melhor o desfecho e principalmente, né, para a questão mental, psicológica, né? Que você vai crescendo ali, desenvolvendo um adulto saudável. Bom, no adulto, tem sempre esses questionamentos também, né, de quando vai parar a medicação. Então, assim, a gente sabe, como eu falei, 50% a 60% podem continuar tendo TDAH, principalmente desatenção na fase adulta, e é no acompanhamento que a gente vai avaliar o amadurecimento, as estratégias comportamentais, né, o tratamento das comorbidades, avaliar se ali a medicação vai ter benefício ou não, né? Então, ele pode usar realmente por muito tempo a medicação, mas, assim, me perguntar a vida toda... A vida toda é muito... É muito tempo, a vida toda, né? Bom, pessoal, a gente está chegando aí no final, Raul. Não. O tempo já foi. Tem dois minutos aqui, não vou deixar o Paulo sem responder. Conversaram demais do exame, vou para o Pinga Fogo. Porque, senão, segunda-feira no consultório eu vou ser cobrado dessa pergunta. Vamos lá, Paulo. Diga lá.
tratamento não medicamentoso, quais são os abordagens? Você até deu aí já um indício mais ou menos do que você orienta, né? Então, o que a gente pode orientar as pessoas que estão sofrendo, os familiares, enfim, com esse transtorno? Quais são as orientações aí? Exato, são múltiplas, né? Como a gente vem falando. Você trouxe algo só rapidinho, pegar o quanto já é terapêutico, principalmente para o tipo desatento, que foi estigmatizado muitas vezes no colégio, foi vítima de bullying, né? Chamado de mais lento e tudo, né? Que não aprende as coisas. Quanto é terapêutico, já vê esses altos índices. A gente tem muitos casos que na devolutiva, ter acesso a esse... Nossa, então eu tenho tudo isso de recurso. Eu tenho um paciente que, assim, na primeira... assim, eu atendi uma vez, atendi a segunda, quando fui dar o diagnóstico para ele, adolescente de 16 anos, mais ou menos. Quando eu disse o que ele realmente tinha, e que ele tinha TDAH, e ele não quer dizer que eu não tenho, eu não sou isso, eu não sou aquilo, assim. Ele, o menino chorou, sabe? Foi uma pessoa que me impactou muito. Eu lembrei aqui de adultos buscando concurso, estudando e com essa história estigmatizada. E aí é que eu acho que eu não aprendo mesmo. Aí quando viu o valor do QI que tinha e por que um teste esse que tinha, um teste que tinha que perceber bem, aprender a aprender, né? Enfim, e muitas funções executivas tinham sido muito mal, porque não tinha esse controle. Então, as estratégias de psicoterapia, da atividade física, eu lembro de um paciente criança também, que eu caminhei agora para arte marcial, né, que eu achei que encaixava muito ali, que ele ia ter disciplina, ia ter uma relação interpessoal que eu acho muito democrática nas artes marciais, né. Enfim, psicoterapia, em alguns casos, enfim... Você fala a organização do tempo, né? Para algumas pessoas se beneficiam com meditação, acho que a terapêutica, esses são os exemplos, né? Você vai personalizando um pouco, treinamento parental, né? Treinamento parental é muito importante. A abordagem dos pais, abordar os pais, para você ver que o comportamento da criança, ela também modula também como é que o pai vai reagir. Então, você mudar como que o pai reage às situações, você evita um ciclo coercitivo na criação daquela criança. Fundamental isso. E aí você evita algumas situações e aí com isso você cria estratégias positivas na vida dela. E é uma das ferramentas que ajuda a gente a conseguir retirar a medicação, pelo menos por um tempo na vida da criança. Porque, tipo assim, como a gente está falando de criança e adolescente, pode ser que ele venha a precisar quando a demanda aumentar, quando ele for adulto. Mas como ele já tem algumas estratégias de organização de tempo, de tudo isso, criadas na infância, ele pode de novo. Ele precisa por um tempo, depois retira. Bom, pessoal, a gente está chegando aí no final, infelizmente. Eu sei que você é predestinado. Mas você... Não, vou ter que cortar. Pelo amor de Deus, né? É tão bacana, eu já tinha outras perguntas aqui. Mas é porque se a gente gastar tudo, aí a gente não vai ter que fazer a parte 2. O problema é o Otacílio, né? O Otacílio é que... É o nosso diretor aí. O nosso diretor, tá certo. Então, assim, eu queria passar a palavra aí para os nossos convidados inicialmente. Denise, depois o Paulo. Se despeça-se da nossa audiência. Diga aí onde é que a gente pode lhe encontrar pessoalmente nas redes sociais. E uma palavra final para os dois aí. Foi um prazer, pessoal. Foi uma delícia fazer esse podcast. Foi uma delícia conversar com vocês. Vocês são maravilhosos. Assim, eu espero que tenha sido proveitoso para todos de uma maneira geral. Meu Instagram é doutora.denise Evangelista. E, assim, espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Foi muito bom. Muito bom. Paulo? Também agradecer. Foi muito bom na experiência. Enfim, espero ter esclarecido, trazido essa sensibilização sobre o tema. Sei que é um tema que gera muita dúvida. E aí uma forma de encontrar também através do Instagram, que é @ lisboa.paulosergio e os dados e na Equilibrium. Tá? Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer também, né? Também uma colega aí de faculdade, de longas datas, ela é quase também ex-aluna do Colégio Militar, né? A gente sempre brinca dizendo isso. O Paulo Sérgio, excelente neuropsicólogo, enfim, o Santiago também, claro. Enfim, e só colocando aqui para vocês, eu tenho aí alguns minutinhos do TDAH, o tratamento medicamentoso, eu não posso deixar de falar que eu vou ser cobrado. Sim. Tá certo? É só falando que, necessitando o padrão ouro, são os psicoestimulantes, né? Que a gente mais conhecido, Ritalina, liberação imediata, Ritalina, liberação
prolongada, o LA, tem um Concerta também, e tem a lisdexanfetamina, que é o Vevance, e surgindo, né, a Denise, a amoxicilina, né, que é o Atenta, né, que é uma medicação não psicoestimulante, né, que é um inibidor da recaptação de noradrenalina, né. Tem também a guanfacina e a clonidina. E a clonidina também. Então, a gente tem outras opções. É importante colocar, porque a gente tem outros arsenais, né? Outras possibilidades. Para as pessoas que não toleram estimulantes. Né? Para as pessoas que não toleram o estimulante, para as pessoas que podem ter TDAH, podem ser transtorno afetivo bipolar, que tem comorbidade com TDAH. Então, veja como é complexo, mas como também tem solução. Sim. Essa é a minha mensagem para vocês. Insistam, né? Procurem ajuda. E estamos aqui sempre disponível nesse trabalho de psicoeducação e que outros colegas profissionais possam também ajudar nesse trabalho. É isso, gente. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Mais uma vez, um prazer estar aí com vocês. Até o próximo episódio e valeu. Fechou, tá assim. O Raul dá um jeito